vocês, rever amigos, doutor André William, que a gente se encontra aí em eventos, é um prazer, uma honra estar aqui. Doutor Aníbal, que é uma grande inspiração, né? Inclusive, boa parte do meu trabalho inspirado nos artigos dele, sou aluno dele do curso internacional que teve aí, então é um grande prazer. E eu tenho aqui também por onde eu comecei com a ozonoterapia, fui com o aparelho colombiano em 2006. O culpado aqui, ó, doutor Carlos Naldi. Então a minha história aqui, isso me orgulha muito, porque a nossa história vai moldando a maneira como a gente trabalha, né? É impossível não ser influenciado pelos nossos professores, né? Então, quem não me conhece, eu tenho alunos aqui, tenho amigos queridos, eu sou o Fábio, sou fisioterapeuta, 21 anos de formado. E hoje nós vamos falar sobre ozonoterapia na síndrome da falha cirúrgica, né? E eu tive aqui em 2019, foi muito bom, fiz amigos, né? E foi um evento muito gratificante. E nós temos as redes sociais aí, nós vamos citar aqui alguns casos clínicos. E essas pessoas que eu vou citar foram filmadas, tem depoimentos dela lá, com calma vocês podem ir lá nas redes sociais e pegar o vídeo, que são casos interessantes e ajuda a motivar. Então, minha história é o seguinte, eu sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura. A clínica Bem Viver é uma clínica especializada em acupuntura e práticas integrativas. E depois que eu conheci o ozônio, eu percebi que estavam acontecendo coisas que não aconteciam, mesmo com a boa acupuntura, eletroacupuntura. Eu percebi assim que o Dr. Jorge falou, a gente começou a perceber que, peraí, meus pacientes estão melhorando fora da curva. E aí eu entendi que aquilo ali, eu tinha que formatar uma maneira de trabalhar com aquilo. Criei o ambulatório SOS hernia de disco, que é um ambulatório especializado no tratamento da coluna e dores crônicas. E aí a gente tem lá nas redes sociais, tem o @Fábio Mendes, o SOS hernia de disco. A gente tem também, para a gente se conhecer melhor, tem um canal no YouTube, onde a gente fala bastante sobre isso. Esse QR Code aqui leva você direto para lá. Eu vou colocar todos esses slides também nas redes sociais, não sei se vai ser, acho que lá na bio eu vou deixar lá. E temos também lá no Telegram, que nós temos lá alguns vídeos que são ajuda bastante para quem está começando. Então vamos começar falando sobre síndrome da falha cirúrgica, né? Também conhecido como síndrome pós-laminectomia, enfim. E primeiro eu quis dizer que definir ela: dor que persiste após a intervenção cirúrgica da coluna lombar com ou sem componente radicular, ou seja, pode irradiar ou não para a perna, né? O cara fez a cirurgia, persiste a dor. Essa dor pode ser igual a antes da cirurgia, pode ser maior, ou ela pode ser de mesma intensidade. Pode ser no mesmo local ou no local diferente, naquela condição interior, e não depende da técnica cirúrgica. E outra coisa que é interessante a gente falar, que o termo síndrome da falha cirúrgica, já descrito no IASP, não quer dizer julgamento com o cirurgião. Os cirurgiões de coluna são muito habilidosos com relação a isso, então não necessariamente envolve o erro da técnica, mas são condições que podem acontecer, né? Então ela pode estar ou não associada a intercorrências. Às vezes a cirurgia é muito bem feita, dentro da técnica, sem intercorrência, pode evoluir para uma síndrome da falha cirúrgica. E a qualidade de vida desses pacientes é muito ruim, assim. Esses pacientes são pacientes que eles chegam para a gente com opioides de fraco a fortes, antidepressivos, anticonvulsivantes. E existe um estudo com 56 pacientes, onde fizeram um estudo onde antes da cirurgia a dor na escala visual analógica era 7,2 e depois da cirurgia uma dor de 8,3. Então a dor pior, geralmente quando o paciente evolui para a síndrome da falha cirúrgica, uma dor maior em média. Então esse paciente pode chegar igual no consultório da gente, às vezes até numa maca de hospital, tomando muito remédio, e se a gente conseguir ajudar esse paciente, é uma revolução para ele. Então a Field Back Surgery Syndrome, muito conhecida lá nos Estados Unidos, e eu pesquisando sobre ela estatisticamente, eu me surpreendi, né? Os Estados Unidos faz 500 mil cirurgias por ano, estatisticamente. Quero até ver com o Dr. Aníbal se
se lá essa estatística porque 90 a 150 mil casos evoluem para síndrome da falha cirúrgica. E no Brasil, né, se for dar um Google lá, a gente consegue ver citações, tá vendo? 35 milhões de citações no Google. Eu pesquisei isso quando eu estava montando essa palestra. Então você vê que é um tema muito procurado, muito falado na internet. E no Brasil, você vai dar um Google lá, 313 mil citações. Nós falamos em 2019 sobre radiculopatia. Das radiculopatias, a maior, mais incidente é a hérnia de disco, geralmente que evolui para essa síndrome. E por que nós estamos falando, decidimos falar sobre isso aqui? Porque isso tem aparecido muito para a gente lá, desde que a gente criou o ambulatório SOS hérnia de disco. Então, a gente decidiu que esse tema foi por isso, pela nossa história boa para contar aí. Então, a importância, diante de tanta intercorrência, é muito importante a gente poder prevenir, né? Já que a gente não tem estatísticas tão grandes, então a prevenção é o melhor remédio. Então esse paciente pode vir, ali tem duas situações, um paciente que veio na cadeira de roda, mas sem operar, e tem um paciente que já veio, já pós-operado, né? E a gente tem situações das mais diversas, e aí vem aquele dilema, operar ou não operar, né? Diante de tanta estatística ruim, o que a gente faz? Nós temos duas situações. Eu me formei na capital, no Rio de Janeiro, tive oportunidade de fazer estágio, fui estagiário concursado do Hospital de Força Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e lá tinha equipe de 3, 4, 5 ou mais neurocirurgiões. Então eu percebi ali, nós reabilitávamos esse paciente no pós-cirúrgico quase que imediato, colocar o paciente para sentar no leito e preparar esse paciente para uma fase de fisioterapia ambulatorial. E também vivo hoje um ambiente de interior. Eu percebo que na capital e no interior é muito diferente a abordagem desse paciente. Na capital, como tem mais neurocirurgiões, eles ficam com menor receio de operar. O cara tirar umas férias, tem outro para cobrir, se der uma complicação. No interior, eu percebo cada vez mais os médicos evitando essa cirurgia, porque sobrecarrega um profissional, o telefone liga de madrugada. Então eu percebo assim nitidamente poder ficar um ano num grande hospital, né, que é o HFAG, hospital talvez um dos mais importantes da Força Aérea. Eu percebo nitidamente essa dificuldade, assim, essa diferença, e que hoje eu vejo que é bom, né? O Dr. Jorge mostrou casos de hérnias que fatalmente, se fosse lá na HFAG, ia ser cirúrgico. E aí lá no interior, no interior da Bahia, esse paciente não precisou de cirurgia. Olha que bacana, né? Imagina nós lá no Rio de Janeiro, se conhecêssemos o ozônio, né, na época. Então o paciente com dor crônica, o tratamento da dor crônica convencional, né, que a gente é a medicação, né, lá no interior, né, toda aquela medicação, a fisioterapia, né, às vezes terapia, quando o paciente evolui para Feldbeck, né, para síndrome da falha cirúrgica, aí começa a haver até a possibilidade de ser psicológico ou não, aí vai para a terapia. E os bloqueios, né? No interior os bloqueios são feitos com uma certa frequência. E já nos grandes centros, medicação, fisioterapia, bloqueios, a gente já começava a ver estimulação magnética transcraniana, radiofrequência, crioablação, estimulação medular. Então a gente percebia essa diferença. Então, decisão de operar geralmente do cirurgião é quando ele começa a ver perda de força, né, o famoso pé fraco, o síndrome da cauda equina e os tão famosos efeitos colaterais do medicamento. Talvez ali já começa a ver as enzimas hepáticas alteradas, o cirurgião já começa, não temos que operar. Aí a falta que faz o ozônio, né? Então o que a gente espera quando vem um paciente para nós, para fisioterapia, para a gente reabilitar? O que a gente espera? A ausência da dor que levou ele à cirurgia. O cara chegou, tinha uma dor ciática, aquela dor clássica, dor na perna, dor na coluna, descendo para a perna,
E a gente espera que ele saia da cirurgia pelo menos sem a dor radicular, é um ponto. A gente espera que seja uma dor mais leve, né, relacionada ao local da cirurgia, mas controlada por medicação, tranquilo. E a gente espera que esse paciente tenha ali um medo de movimento, uma cinesiofobia, que é normal. O paciente, ao saber que abriram a coluna dele, que mexeram, é muito normal ter um medo. Isso quando está tudo bem. Mas, e quando a coisa foge, chega aquele paciente para você diferente do que a gente espera, né? Então eu tenho uma observação que a gente dá curso aí pelo Brasil inteiro, e às vezes alguns colegas, alunos, nos ligam: Fábio, o meu pai ou meu tio operou, estou querendo entrar com ozônio o mais rápido possível. E aí eu tenho uma filosofia, né? Sempre obedeça a recomendação do cirurgião. É o cirurgião que abriu, é ele que vê as condições, é ele que sabe de comorbidades. Então essa ansiedade de querer atuar o quanto antes, isso não é legal. Então o cirurgião que operou, passou por cirurgia, ele ainda, na minha humilde opinião, ele ainda só vai ser meu paciente quando o cirurgião der alta para ele e liberar. Então eu só faço ozônio depois da alta do cirurgião, é isso que eu faço. Lá no interior, geralmente esse paciente ele chega para a gente depois de um bom tempo. E aí beleza, mas eu já operei, e agora? Né? A gente já tem, o paciente chega para a gente, e aí, quando a gente está diante disso, aí aparecem alguns medos, né? O cara chega para você com uma cicatriz cirúrgica. É muito comum para quem está começando com ozônio ficar com um pouco de medo, né? Peraí, esse cara... E começar aqueles questionamentos, né? Por que ainda dói? Você já fez uma cirurgia? Já foi feita a descompressão? Aí vem outra pergunta: é seguro eu aplicar ali? Anatomicamente aquilo foi aberto? O que ocorreu? E a outra pergunta: e se piorar? É muito comum para quem está começando, né? Nós já temos uma história, já estamos fazendo isso. E quais são os parâmetros que eu vou usar? Qual a concentração? Qual o volume? Qual a frequência? Quantas vezes por semana? Isso aqui é a pergunta mais frequente dos nossos alunos, né? E a gente tem aqui, a Cíntia esteve lá comigo, passou uma semana lá, e a gente tem isso lá o dia inteiro, né, Cíntia? O aparelhinho de ozônio fica, o barulhinho fica ligado lá. Então assim, a gente tem esses pacientes, tanto com hérnia de disco, como o Dr. Jorge perguntou, e temos também hoje bastante esses pacientes pós-operatórios. Então, e outra coisa, qual o prognóstico? O que eu falo para esse paciente? Aí que né, porque o paciente ele vem ansioso, principalmente o paciente crônico, e aí a gente tem um argumento para isso. Então, qual que seria a etiologia, né, dessa síndrome da falha cirúrgica, essa síndrome pós-laminectomia? Vamos ver as hipóteses. Existem os fatores clínicos, que o diabetes, tabagismo, doenças vasculares, síndromes metabólicas. Aí isso é coisa que a gente encontra na literatura. E a gente que foi mordido pelo bichinho da integrativa, a gente começa a questionar outras coisas, né, Carlos? Qual o terreno biológico desse paciente, ao ir para a cirurgia, o quanto ele estava sob estresse oxidativo, o quanto ele estava inflamado, e quais eram as condições mais intrínsecas desse paciente. Nós aprendemos que toda doença tem estresse oxidativo, inflamação e glicação. Se a partir do momento que eu aprendi isso, de repente, se eu fosse um cirurgião, talvez eu tive conversas boas com o Dr. Lúcio Lemos, perguntei para ele se existiria, nós estamos tentando ver um marcador, André, para fibromialgia e para dores crônicas. Ele falou que está chegando alguns outros marcadores que eles têm estudado. E a pergunta é: será que aquela fibrose perineural não teria a ver com o terreno biológico do paciente? São questionamentos que a gente pensa, né, às vezes, mas quero ver, são perguntas que eu quero fazer para o Dr. Aníbal mais tarde na palestra dele, porque talvez se esse paciente tivesse um terreno biológico um pouco melhor, talvez influenciaria ou não nessa fibrose, nessa inflamação. São hipóteses que a gente pensa, né? E outra coisa, essa fibrose, como causas prováveis, fibrose pós-operatória, a gente vê na literatura uma dor na sacroiliaca, que seria uma dor que simularia recidiva da hérnia discal, poderia ser. Será que é uma outra hérnia que aconteceu?
Falha na técnica cirúrgica, pode acontecer, do mesmo jeito que nós falhamos na reabilitação, pode acontecer uma ocorrência, né? E uma indicação imprecisa. Às vezes a gente percebe que alguns, enquanto eu estava lá no Rio, o paciente chegava com um quadro álgico tão grande, insuportável, que às vezes a equipe se sentia pressionada a operar quando os remédios não faziam efeito. Então a etiologia 2 já vem estudos que demonstram que o paciente, fatores psicológicos, paciente muito ansioso, com muito medo, inseguro, né? Aquele paciente catastrófico que não pode encostar, geralmente esses pacientes, é ali que acontece a feedback. Questões sociais, de trabalho, de litígio, talvez uma seleção inadequada do candidato. Agora vamos falar daquilo que eu gosto, que me fez entender o porquê que os nossos pacientes melhoram muito. Nós falamos muito do sistema imune para outras coisas e para a dor também, né? Nós estamos conhecendo, o Dr. Jorge falou das citocinas inflamatórias, das citocinas anti-inflamatórias, e o nosso corpo está sempre em briga, né? Sempre tentando buscar o equilíbrio dessas citocinas, uma inflamando, outra tentando fazer o processo de reparo. E na saúde, às vezes, quando o nosso sistema imunológico está bem, a gente consegue ter um padrão de equilíbrio ali dessa situação, mas às vezes a gente está meio caído e aí nós perdemos essa briga. Nosso sistema imunológico não está dando conta, não está otimizado, a gente perde um pouco essa briga pelo equilíbrio, né? E aí veio o entendimento disso, que foi o estudo do Dr. Aníbal, a publicação dele, que me fez entender por que os nossos pacientes melhoravam muito. O artigo dele, eu vou colocar um QR Code aqui, que vocês clicarem, vocês vão direto para o artigo dele, que é o processo de maturação dos macrófagos, que o Dr. Jorge já falou muito bem. E isso me fez entender, os macrófagos são células do sistema imunológico que, ao serem ativadas, elas aumentam o potencial do reparo celular. Então nós temos aqui, ó, isso aqui é uma foto que eu tirei com o Dr. Aníbal, uma homenagem a ele em 2019, lá em São Paulo. Nós palestramos no mesmo evento juntos. E esse é o artigo dele, que vocês clicarem ali, vão direto lá para o artigo dele. Ele fala, lá no artigo dele esclarece para a gente, deu uma luz o porquê que um disco herniado, igual o Dr. Jorge muito bem mostrou, depois de 3, 4 meses, aquela hérnia foi reabsorvida. E esse processo de maturação dos macrófagos, onde o próprio sistema imunológico, ao ser ativado pela ação do ozônio, faz com que, além de uma reação anti-inflamatória que já existia, passa a ser potencializado a reação de reparo, liberando fatores de crescimento, né? E interleucinas que vão ajudar e potencializar esse reparo. Quando eu vi esse artigo, isso mudou a minha maneira até de avaliar o paciente. E vocês vão entender o porquê. Ali, né, a sequência ali, ele fala, ó, essa coluninha aqui, isso me fez mudar toda a minha visão. Por quê? Aquele meu paciente que está refratário, que você está fazendo uma aplicação bem feita, que vai à primeira, doutor, não melhora, doutor Fábio ainda continua com dor. Eu sempre lembrava do artigo do Dr. Aníbal. Espera aí, o macrófago está sendo ativado, o sistema imunológico está agindo, calma. E às vezes o paciente que nos procura, ele não tem mais opção. É uma paciente minha. Vou contar para vocês uma coisa aqui que aconteceu. A Cíntia já sabe, que esteve lá comigo, eu já contei essa história. E é raríssimo isso acontecer. Tratei uma paciente que ela ficou 14 aplicações sem melhora. E ela me pressionando. Isso é raro, a gente tem, a partir da primeira, segunda, a gente tem melhoras incríveis. Mas quando ela me pressionava, eu lembrava do Dr. Aníbal, sempre do seu artigo. Não, vai agir. Macrófago está atuando, sistema imunológico está atuando. E ela não tinha outra opção. 4 anos sem ir na igreja, era a queixa dela. Ela queria voltar e ir na igreja, uma cidade de Simonese, uma cidade pequenininha. E foi, então, o entendimento do porquê que acontecia essa absorção da hérnia foi fundamental. E nós estamos falando aqui do paciente que já operado, né? Ali está o QR Code do artigo. Mas assim, pegar o paciente no pós-operatório é um terreno mais complicado. Então, se você puder conseguir de evitar esse paciente, olha isso aqui. Pessoal, o ozonioterapia na fisioterapia
posso falar para vocês aqui, 21 anos de formado, foi a maior revolução de todos os tempos da nossa profissão. Eu acho que na profissão de todos nós, né, André? O André que é médico, acho que para toda a área de saúde, acho que foi uma das maiores revoluções, porque o que eu ia fazer com um paciente desse aqui? Esse cara aqui, ele mora numa cidade chamada Ipanema, interior, e ele é o que faz curral, lá na cidade de gado leiteiro, lá é a capital do queijo lá. E ele trabalha com eucalipto, pega muito peso. Esse cara chegou para mim com muita dificuldade de andar, com a dor ciática verdadeira, com perda de força. Olha o tamanho da NL4. Se você entende o mecanismo fisiológico por trás, você assume esse paciente com mais segurança. O seu argumento com ele é muito mais verdadeiro, e você insiste quando ele está refratário. Se ele melhorou na primeira, na segunda, se você tem em mente o que está acontecendo lá dentro, você argumenta com esse paciente, pede para ele esperar um pouco, que o resultado chega. Olha esse outro caso aqui. Esse paciente ele fez uma cirurgia de coluna aos 31 anos de idade, ele tem 79 anos de idade. Ele chegou para a gente, esse cara morou 1 ano no hospital militar. Ele morou no hospital militar. Eu fico imaginando, doutor Aníbal, cirurgia de coluna há 50 anos atrás. Como que deveriam ser, né, raros os especialistas. E esse cara, militar, jogando bola, fez uma lesão, já devia ter uma hérnia. E ele ficou 1 ano e chegou pra gente em 2018 com a lombocetalgia clássica, muito medo de movimentar, e essa cinta dele aqui, que ele não tirava essa cinta. Nós tratamos esse paciente, ele ficou 100% bom, voltou depois em 2022 com AVC, já tinha, né, dificuldade de ambulação. Aí eu pergunto, colegas fisioterapeutas e também quem trabalha com dor, qual ferramenta terapêutica que me permitia trabalhar um cara com dor há 30 anos? Esse cara desenvolveu alcoolismo por causa da dor. Ele bebia dizendo que 4 cachaçinhas por dia, a mulher dele brigava com ele falava comigo: doutor, fala para minha esposa para ela deixar eu tomar minha cachaçinha, que eu só consigo viver por causa, sentindo dor, ela quer tirar minha cachaçinha. Aí agora teve que tirar por conta da medicação pós-AVC. Então, são casos que impressionam a gente. Esse é um caso pós-operatório. E vamos falar da avaliação. Chegou esse paciente para a gente. Nós temos vários tipos de paciente. Nós temos um paciente que vem andando normal, senta para conversar. Temos o paciente que vem na cadeira de roda, e temos o paciente também que já aconteceu, que vem do hospital direto para cá, também dessa cidade de Ipanema. Interior é assim: você trata alguém de uma cidade, você fica 3 anos tratando o pessoal da mesma cidade. E aí marcou para as 18 horas, a secretária falou: vai chegar. Aí quando eu chego, para a ambulância no consultório, maca, entrando, eu falei: se às 18 horas, maca, ambulância. Essa mulher, nós fizemos uma aplicação, ela estava 14 dias no hospital, refratária a toda a medicação. Nós fizemos uma aplicação, ela ficou 3 dias sem dor e dormiu em casa naquele dia. E eu não consegui tratar ela em decúbito ventral. A única posição que eu consegui tratá-la foi em decúbito lateral, porque ela não conseguia virar. Então eu tive que tratá-la, fazer a aplicação com agulha de 40 milímetros. Não consegui fazer uma flexão de perna, eu tive que tratar desse jeito. E essas pacientes mais graves, eu faço também a sistêmica, que eu gosto muito da retal, porque aí eu quero agir tanto o in, o out, né, modular sistemicamente esse quadro inflamatório. E a coisa que estudando dor, uma coisa que eu percebi, que eu li, que quanto mais crônica a dor, menos ela reflete o estado do tecido. A dor aguda, o cara bateu, tá aqueles sinais flogísticos, tudo bem. Agora, e esse cara aqui que já estava há anos há anos com dor? E eu falo aqui para vocês, desses 3 situações, o que tinha qualidade de vida mais comprometida é o que chegou andando no consultório. Era o mais grave. Porque esses agudos aqui, a gente conseguiu tirar eles da situação e ficou sem dor em dias. Esse aqui já estava há anos. André, há anos com dor. E é o que chegou andando no consultório. Às vezes aquele que chega em maca de hospital é o agudo, mas que você tirou em 15 dias, está tudo bem. Então, o nível de sofrimento desses pacientes que vêm com pós-operatório são histórias muito diferentes, níveis de sofrimento diferentes. A gente tem que saber avaliar de cada um. Agora vamos lá, vamos falar raciocínio clínico. Cada um vai chegar para vocês aqui. Nós vamos ter aquele cara
que teve a dor imediata após o procedimento cirúrgico. Fábio, eu operei e já saí com dor do hospital. Ponto. Temos a outra situação. A dor apareceu dias ou semanas depois da cirurgia. Eu já posso pensar que aconteceu alguma coisa na reabilitação. Espera aí, esse cara saiu da cirurgia bem, ele ficou sem dor muito tempo. Por que esse cara começou a ter dor depois? Será que tem a ver com alguma coisa que ele fez? Ou foi a minha reabilitação? Ou seja, dor no mesmo dermato, eu posso pensar que foi uma hérnia recidivou. Não sei, estamos fazendo raciocínio clínico. Ou então, uma dor em dermátomo diferente. Olha, eu fui operar, eu estava com uma dor na face lateral de perna, eu voltei da cirurgia, dias depois eu estou com uma dor no testículo, eu estou com a dor na face em outra região. Tudo isso ajuda a gente, porque conversar com o cirurgião, explicar para ele que ele precisa da gente, a gente precisa dele, e convém a gente ter aquela ideia: doutor, pegar o paciente para reabilitar, está tudo ok, teve alguma intercorrência, posso fazer a reabilitação. Quando você tem uma equipe de cirurgião bacana, você tem essa intimidade, é muito bom. Que aí, ou então o cara fala, ó, segura um pouquinho, porque esse paciente é obeso, a gente teve muita dificuldade para fixar, e é bom a gente ter essa conversa, mas nem sempre a gente consegue, certo? Então é importante a vocês receberem esses pacientes que já operaram na coluna. Essas perguntas são cruciais. A dor foi imediata? Se foi imediata, o cirurgião já sabe disso. Ele já está fazendo, ele já está tomando as atitudes ali. Então vamos lá. E esses pacientes chegam para a gente lá com a ressonância na mão, já estão querendo saber ali o que é, doutor, me explica isso. E aí o que a gente vai falar para esse paciente? Então vamos começar a fazer a partir do normal. Vamos fazer uma comparação de imagens normais com imagens do que nós vamos ver, que é a imagem radiológica do paciente com pós-operatório de coluna. Aqui nós temos, ó, os discos, o núcleo pulposo, o músculo psoas-ilíaco, uma imagem sequência ponderada em T2, ó, a água brilha em T2, a aguinha da bexiga aqui. Então, beleza. Agora, o corte sagital, nós temos ali, ó, o nosso disco, o ânulo fibroso, ligamento longitudinal posterior, anterior, tudo bonitinho, ó, certo? Isso aqui, ó, muitos pacientes e até alguns colegas ficam preocupados com esse branquinho aqui, que na verdade é a gordura ao redor da veia base vertebral, totalmente fisiológico, mas alguns se preocupam com isso. Então, vocês estão vendo imagens normais, tá bom? Vamos lá, corte sagital da coluna, olha que bacana, ó. Aqui a gente está vendo os forames, olha lá, ó, gânglio da raiz nervosa. Nós temos aqui, ó, os forames todos livres. Esses pontinhos aqui, ó, artéria e veia radicular, que estou querendo convidar vocês aonde olhar quando vocês receberem uma ressonância de um paciente desse. Porque o que a gente quer aqui, ó, que esses forames estejam todos livres. Você não é obrigado a ser especialista em radiologia, mas é importante o que você vai procurar. Até porque a gente trabalha com a terapia local. Eu vou fazer aplicações onde a imagem mostrar lesão, certo? E essa aqui, uma outra imagem normal, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui é a nossa lâmina, ó, lâmina, processo espinhoso, olha lá o disco, ó, o núcleo pulposo, o ânulo fibroso, que é a estrutura mais rígida, né? Então ela tem menos sinal aqui, ó. Então isso aqui, pessoal, é uma coluna normal. Atentem-se para a lâmina aqui, ó. Agora vamos lá. Olha um paciente que chega para a gente pós-laminectomia. Olha, faceta articular, lâmina do lado esquerdo. Olha aqui, ó. Perdemos um pouco dessa lâmina. É isso que você vai encontrar. Onde procurar um paciente pós-operatório? Isso que vocês vão encontrar. Essa assimetria na lâmina que você está vendo do lado esquerdo, você não está vendo do lado direito. E aqui tem uma imagem aqui que nós vamos mudar o contraste. Vocês vão perceber que às vezes fica na dúvida se é uma hérnia recorrente ou não, mas o radiologista, ao fazer o contraste lá, ele já laudou que é uma fibrose pós-operatória, uma fibrose perineural, laudada pelo próprio radiologista. Então, essa imagem é boa porque ela já nos mostra onde é que nós vamos entrar aqui, ó. Musculatura
paravertebral. Então, é aqui que nós vamos procurar. Nós temos que procurar nesse paciente que está chegando para a gente com 1, 2, 3, 4 anos de dor, já chega com uma ressonância na mão, olha lá, doido para alguém explicar para ele o que ele tem, por que ele não melhora. Então é importante que a gente saiba onde mais ou menos estão os problemas dele, certo? Sabendo disso, aqui uma imagem, que é uma fibrose pós-operatória, né? Então a gente tem esses conceitos, porquê disso ainda, né? Várias situações podem acontecer, mas a gente atenta aqui também o excesso de repouso. Às vezes o paciente tem medo de movimentar e aí a gente não movimenta esse paciente, ele começa a fazer aderências, é uma possibilidade. Tratamentos, convencionalmente, que todo mundo já sabe, analgésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos, anticonvulsivantes, é o que o paciente chega para a gente, a fisioterapia, acupuntura, eletroacupuntura, e nós temos aqui também alguns pacientes neuromodulação e a possibilidade, quando ele não melhora, talvez a possibilidade do médico reoperar. Reopera ou não reopera, e a gente participa parcialmente disso, porque esse paciente ele vai na gente e também entra em contato com o médico. Medicação, geralmente, nossos pacientes chegam tomando pregabalina, que é mais comum, né? Então, é um tratamento que acho que grande parte dos médicos indicam, e a gente recebe esse paciente tomando pregabalina. Em ambientes mais sofisticados, às vezes acontece, alguns pacientes que estão no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, às vezes, eu não sei qual que é a experiência do Dr. Aníbal lá, mas em algumas capitais tem isso. No interior a gente não, eu nunca peguei um paciente para tratar, né, com bomba de infusão ou eletrodo peridural. E a pergunta é, se chegar esse paciente para você, faço ou não faço ozônio? A minha dica é que não faça, porque provavelmente esse paciente ainda está sob os cuidados do cirurgião, ele ainda está vendo se aquilo funciona ou não. Eu gosto de fazer ozônio no paciente que eu sinto que ele é meu paciente, já foi tentado tudo. Isso aqui, se esse paciente chega para você com um dispositivo desse, ele ainda está sob os cuidados do cirurgião, eu acho que tem que esperar ver se a coisa dá certo ou não. Então, manejo do paciente. Lembra que eu falei que eu estou no interior, um interior razoavelmente grande, né? 100 mil habitantes, que atende mais de 100 mil. Então, eu tenho muito paciente que é trabalhador rural, ou ele é caminhoneiro. Então, a gente tem que sentar com ele e explicar muito bem o que ele pode com essa coluna depois que ele operou. Posso aplicar com os pacientes, aplico tranquilamente. Isso aqui, lá no início, tinha uma lenda que talvez o ozônio fosse oxidar material. Conversei isso com o professor Wilfredo lá atrás, o professor Wilfredo, Fábio, para o ozônio oxidar uma placa de titânio dessa, ele tem que ser em situações muito controladas, então não tem problema essa conversa de que o ozônio vai oxidar. Isso, né, a gente faz com o paciente com esse tipo de material sem problema. E a questão, reoperar é a solução? O que os estudos têm falado sobre isso, né? E a gente fica ali no meio esperando. Então, ó, após a segunda cirurgia, somente 30% dos pacientes relatam sucesso. Então, ou seja, se ele já fez uma cirurgia e não melhorou, a chance de não melhorar com a segunda é de 70%. Após a terceira cirurgia, a chance dele melhorar é somente de 15%. Após a quarta cirurgia, somente 5% dos pacientes melhoram. E após a quarta, na verdade, os resultados nem são tão bons ou até pioram. 10 minutos, obrigado. Então vamos lá agora para os parâmetros principais. Fábio, como que eu vou fazer, como que a gente tem feito lá? Quais os parâmetros mais importantes? Primeiro é orientar esse paciente a avaliar, muito bem avaliado, e alinhar as expectativas com ele. Às vezes ele chega, às vezes ele viu o ozônio, viu algum médico falando sobre isso, e ele chega lá achando que com uma aplicação vai ficar bom, né? Então eu falo muito de alinhar as expectativas. A conversa tem que ser muito boa, né, Jorge? Principalmente no paciente pós-operatório. Profundidade da aplicação. A gente tem, essa é a grande luta, porque as agulhas aqui do Brasil, aqui nós não temos Anvisa para agulhas longas e finas. A agulha da B. Braun,
que às vezes outros colegas de fora acham com facilidade, aqui não tem. Aqui você tem, mas são agulhas muito grossas. Você tira, faz um rombo na coluna do paciente. E a gente que atende muito, você não pode ficar, né? O professor Wilfredo viaja, traz algumas para mim, mas eu não posso ficar por conta de às vezes ter ou não. Então eu tive que arrumar uma solução. Arrumamos a solução com agulha gel com 24, uma agulha fina, tem 40 milímetros e longa. Resolveu o problema, né? Então, e onde aplicar? Minimamente eu preciso dessa agulha no músculo. Então eu tenho que ultrapassar ali tecido subcutâneo, tem que chegar no músculo, eu tenho que sentir aquele aumento de resistência e minimamente 1 centímetro, 1,5 centímetros eu preciso estar dentro do músculo. Gel 24. Essa agulha ela veio para resolver muita coisa dessas aplicações paravertebrais, até porque boa parte dos pacientes tem uma gordurinha sobrando ali. Então, olha só, olha onde que eu vou entrar. Isso aqui é uma imagem normal, olha onde que eu tenho que romper para eu chegar aqui, para eu deixar esse gás. Essa imagem é uma imagem muito boa, porque é aqui que eu vou entrar, ó. Certo? Quando você vê um corte axial de uma coluna normal, te dá um pouco mais de segurança saber onde é que você está entrando. É importante. Então, a cânula, né, comprimento, minimamente 3 centímetros, nós trabalhamos com 4. E aquilo que eu falei, ó, aqui no Brasil, se você for trabalhar com 40 milímetros, é um cano, né? Então é muito difícil trabalhar. A nossa agulhinha é essa aqui, ela está pequena aqui, mas isso aqui sai e fica ali uma cânula de 40 milímetros, tá? A gente trabalha lá também com magnetoterapia de campo pulsado, a eletroacupuntura, que nos ajuda muito. Gosto muito de fazer a desensibilização, quem é meu aluno sabe, né? Porque às vezes você vai fazer uma aplicação no paciente, ele sente dor e ele não volta mais. Essas desensibilizações aqui, com esses aparelhinhos, você gasta ali 45 segundos a 1 minuto, isso diminui 90% a dor da aplicação e eu consegui trabalhar com muito mais conforto. O paciente parou de reclamar de dor depois que eu comecei a usar esses dispositivos no local da aplicação. Coloco ali 45 segundos a 1 minuto e isso ajudou demais, né? A via retal eu uso, principalmente nesses pacientes mais graves, eu quero fazer uma modulação desse processo inflamatório sistemicamente, vou ter que correr. Técnicas de aplicação, né? Já falei, intramuscular paravertebral, importantíssimo, tá? Importantíssimo. E olha só, olha o Celestino, agora que nós vamos ver situações da vida real. Esse cara, 49 anos, operou há 4 anos e tinha 4 anos de dor. E aí até decidir operar, ele sofreu por 4 anos. E chegou para mim com 4 anos de dor. Ele foi um desses caras que dor imediata após a cirurgia. Tem o QR Code aqui. O que eu fiz aqui para vocês? Eu gravei um bate-papo com ele contando a história dele. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver essa conversa. E ele falou, olha, eu acordei já com dor. A dor foi maior que a anterior, que está de acordo com aquele estudo, né, de 56 pacientes. Olha que bacana, nesse caso eu só fiz a ozonoterapia. Esse paciente ele não conseguia fazer acupuntura. Eu coloquei ele, André, em decúbito lateral e ventral e não conseguia ficar 5 minutos para eu fazer a acupuntura. Ele tinha umas fasciculações mesmo inferior que eu não conseguia. Aí foi bom, eu só fiz o ozônio. 100% de melhora da dor, já tem 6 meses, tá? E aí eu uso, né, assim, o tratamento padrão que eu falo, que é 20 aplicações. As primeiras 10 eu faço 2 vezes por semana. Se tudo correr bem, as outras 10 aplicações 1 vez por semana, tá? Depois, na fase 2, eu trato esse cara a cada 15 dias, eu acompanho ele por 1 ano. Porque um cara que ficou 4 anos sofrendo com dor, eu preciso dar um acompanhamento mais forte com ele. Esse outro caso muito interessante, 5 anos de dor até a cirurgia, dor 3 dias após a cirurgia, já não é diferente daquele, tá? Fez 2 bloqueios, um com 20 dias após a cirurgia, o outro com 60 dias. 2 anos após a cirurgia, iniciou o tratamento com acupuntura e ozônio. 1 ano de tratamento, tivemos melhoras de 95%. Esse não foi 100%, tá? Mas a gente faz controle a cada... Então fase 1, 20 aplicações, 10, aquele mesmo esquema, tá bom? Olha aquele caso que eu mostrei. Esse cara não precisou da cirurgia. Qual que é a melhor prevenção da feedback? É não operar.
Então, ó, eu sempre lembro do artigo do Dr. Aníbal ali. Vamos fazer, se eu não tivesse acesso a esse artigo, talvez eu não teria confiança para assumir um tratamento desse. Mas eu sempre lembrava, meus macrófagos vão fagocitar essa hérnia e a gente vai conseguir. Esse cara está totalmente sem dor. Olha que interessante. O tratamento dele foi em 2019, ele chegou para mim em 2022 com queixa de radiculopatia cervical e não tinha nada na coluna lombar. 3 anos depois, trabalhando com peso, trabalhando com eucalipto tratado. Incrível. Esse cara, olha essa hernia disco cervical. Fechamos um programa terapêutico de 20 aplicações. Na 14ª ele sumiu. Esse cara, eu trato a esposa dele hoje, ele não tem nenhum sintoma. Olha que hérnia. Se não fosse o nosso abençoado ozônio, o que nós, vocês médicos, nossos fisioterapeutas, vamos tratar esse cara com o quê? Provavelmente esse cara já teria operado. Então, gente, o ozônio, ele me trouxe um sucesso clínico muito grande. Eu sou muito grato ao ozônio, sou muito grato ao meu amigo aqui, Carlos Naldi, que me apresentou o ozônio em 2006. Sou muito grato ao professor Vilfredo, aos colegas que estão aqui, Dr. Aníbal, que me deu através do trabalho dele, me esclareceu, abriu a minha mente por que as coisas funcionam. São pessoas que eu lembro aqui que, se não fosse o ozônio, por mais experiente que eu fosse como fisioterapeuta, eu não faria nada para esses pacientes. E também sucesso profissional. O ozônio me trouxe aqui, hoje eu tenho amigos incríveis que eu fiz por causa do ozônio, é uma família enorme. Eu tenho alunos que eu aprendi a gostar, que eu amo de paixão, colegas. É uma família do ozônio, ela é incrível, então eu sou muito grato, né? Sou muito grato por tudo que o ozônio fez por mim. Nunca imaginei chegar tão longe, né? Não tão longe de dinheiro, de sucesso profissional, tão longe de poder juntar vocês aqui e falar com tanta alegria pelos resultados e ajudar tanto paciente. Então eu falo o seguinte, olha, essa frase é: não tenhamos pressa. Se você está começando, faça devagar, evite ficar postando muita coisa na procedimento, agulha grande, porque isso chama muita atenção. Nós estamos num momento delicado, mas também não perca tempo. Se você aprendeu, faça com cautela, faça com cuidado, tá? A gente tem ali nossos cursos lá, tá? A gente tem conseguido aí ajudar muitos colegas fisioterapeutas. E eu falo o seguinte: dar o melhor de si é mais importante que ser o melhor. Ou seja, não que a gente ali, não quer dizer que a gente é o melhor, mas eu dei o melhor de mim para esses pacientes e a gente conseguiu ajudá-los de uma forma intensa. E outra coisa, conhecer o caminho é diferente de trilhar o caminho. Tem muita gente que vai ficar falando mal de você, porque você está fazendo ozônio. Olha para frente, tá? Só você sabe o caminho que você percorreu. E tem muita gente que vai falar da sua história como se conhecesse. Na verdade, só você que está na caminhada, você sabe. Eu sou grato pelas noites que se tornaram dias, pelos amigos que se tornaram família, e pelos sonhos que se tornaram realidade. E isso aqui é um sonho, poder divulgar um trabalho, poder ajudar um paciente, é a realização de um sonho. Eu sou muito grato a todos vocês aqui. E é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído um pouco com a nossa experiência. 45 minutos é muito pouco, mas estou muito feliz de estar aqui. Um abraço para todo mundo.